Olá, gente, tudo bem? Como que vocês estão? Primeiramente, eu quero agradecer para aqueles que estão assistindo meus vídeos e até mesmo a você que está vendo pela primeira vez os meus conteúdos. E para aqueles que não me conhecem, meu nome é Érica Fujita, sou engenheira agrônoma, trabalho com assistência técnica a pequenos e médios produtores voltados na produção de frutas e hortaliças. Bom, primeiramente, eu quero começar esse vídeo a falar sobre um assunto bem interessante. Por quê? É uma dúvida que um produtor veio me perguntar e, consequentemente, é uma dificuldade que ele tem de manejo no campo. E eu acredito que deve ter muitas pessoas que estão vendo esse vídeo que também passam pela mesma situação. E dessa forma, trazendo essa necessidade, eu também quero falar um outro ponto que eu acho extremamente importante levar em consideração. Bom, gente, você já deve ter percebido que eu sempre estou trabalhando com a parte de produção e ajudar o agricultor ou a agricultora no campo, ou seja, colher, ter a sua renda. Isso é um ponto fundamental. Só que quando eu entro num sítio, eu não só vejo pontualmente uma única necessidade. Como eu sempre trabalho em relação ao equilíbrio de todo o meio ambiente dentro do sítio e na sua vizinhança, nos seus arredores, né, nos vizinhos, eu levo em consideração vários fatores. Por exemplo, Érica, o que você poderia me falar em relação a um fator importante para eu cuidar do meu sítio, tendo ou não tendo produção? Um fator muito importante é se você tem um curso de água, uma nascente, um ribeirãozinho, um córrego, um lago, um rio mesmo grande. Vocês têm que pensar no quê? Eu tenho vegetação, eu tenho mata para poder preservar esse recurso tão importante para mim? Por exemplo, quem tem nascente tem que tomar o máximo de cuidado para cuidar da sua água. Além de você utilizar ele para beber, para usar na sua cultura, para usar para irrigar. E a água hoje em dia é um bem mais precioso, eu sempre falo para vocês, recurso natural de maior necessidade de hoje e sempre, e amanhã vai ser também, é a água. Então tenta sempre preservar essas matas. Érica, mas eu não tenho nenhum ponto de água, não tenho rio, não tenho córrego, não tem nascente, não tem nada. Mas você tem poço. Tem um poço na qual você vai, perfura o solo até encontrar o lençol freático, que é onde vai minar essa água, e você puxar para poder beber, tomar banho, lavar roupa, irrigar. Então, de alguma forma, você vai precisar de água. Então, independentemente se você não tem nenhum ponto de água, nenhum lago, nenhum córrego, nada, você tem que ter um pouco de mata. Para quê? Para quando chover, toda aquela água que cair na terra, ela não escorra, não evapore, e sim ela infiltre no solo, ela penetra ali na terra, ela umedeça o solo. E esse depósito de água tem que ser respeitado. E a mata facilita isso, porque você não vai perder a água da chuva por enxurrada, ou porque ela escorreu morro abaixo, ou porque ela evaporou, desidratou o solo, porque não tem nenhuma vegetação em cima do solo. Pelo contrário, você tem que fazer com que essa água fique lá no fundo, para que quando você tiver esse poço, você possa puxar. E essa água também, para quem tem um córrego, uma nascente, um lago, um ribeirãozinho, um riacho, seja o que for, você tem que também permitir que essa água desça ali para poder oferecer água para nascente, que vai abastecer um córrego e logo lá na frente formar um rio. Então isso vocês têm que pensar. Mas eu preciso de área para plantar. Mas, gente, por mais que vocês achem que seja dificuldade, sinceramente falando,
O produtor não tem muita dificuldade em manter esse tipo de reserva, que nós chamamos de reserva legal, ou APP, que é essa que fica toda em torno de um ponto de água, seja ele uma nascente, um ribeirãozinho, um córrego. Agricultor, ele não se incomoda de deixar essa mata, deixar essa área verde. Por que não se incomoda? Porque ele sabe da importância real que a água tem dentro do seu sistema produtivo, tá bom? Isso é um ponto fundamental. Preservação. Preservação. Por que que eu estou fazendo um outro vídeo de novo falando sobre isso? Gente, você já deve ter percebido que eu percorro alguns cantos do país prestando assistência técnica, tanto na área de mata quanto na área de cerrado. E na área do cerrado brasileiro está tendo um grave problema de seca, imenso problema de seca. E isso vai fazer com que haja menos produção de alimento. Pode ser grãos, pode ser qualquer outro tipo de cultura em grande extensão, em latifúndio, né, como o povo fala, ou no próprio produtor pequeno, aquele familiar. Então, os dois estão sentindo a falta de água, tanto o produtor familiar quanto o latifundiário, o monocultivo que outros falam, ou seja, aquele que tem uma ou duas culturas em grande extensão, pega hectares e hectares. E esses dois estão sofrendo, independentemente de ser grande ou pequeno, os dois estão sofrendo com a falta de água. Só que tem uma pequena vantagem, o pequeno produtor rural, o agricultor familiar, por quê? Porque a sua extensão de cultivo não é muito extenso, não é muito grande. A sua área para fazer sua roça, ter o seu pomar, a sua horta comercial, não é aquela vastidão de terra. Já os grandes fica exclusivamente dependendo do clima, da chuva, do São Pedro, fazendo promessa, pedindo pelo amor de Deus para mandar água, entendeu? E desses também acaba sofrendo muito mais, né? Então, às vezes, é um equilíbrio. Tem produtores pequenos que sofrem bem mais, tem grandes produtores que bem menos e vice-versa. Então, existe um equilíbrio, todo mundo acaba sofrendo. Então, isso é importante falar. E a mata, ela vai fazer o quê? A vegetação, seja ela do bioma Mata Atlântica, do bioma Cerrado, seja ela qual for, eu preciso manter um tiquinho de vegetação para que essa água bate no chão, ela não escorra e vai embora. Pelo contrário, ela bate no chão e ela consegue infiltrar. E quando ela infiltra, ela vai ser depositada embaixo do solo. E de alguma forma você vai se beneficiar com isso através de um poço, de uma cisterna, muitas vezes se você fizer captação de água, de fornecer água para uma nascente e assim por diante. Tá? Então isso é importantíssimo, independentemente se eu sou grande ou pequeno. Aquelas pessoas que não obedecem à legislação em manter uma área de 20%, com a mata nativa ou uma área de recuperação na qual você reflorestou, é para isso. Além de fornecer oxigênio para todos os habitantes do planeta todo, as plantas, ela vai fazer esse papel de ajudar no depósito de água dentro do solo. Por isso que é muito importante. Por isso que é importante vocês não plantar até na margem do rio. Eu vejo muito isso. Poucas pessoas mudam de cabeça, mas existe muito disso. Então, vocês têm que começar a pensar nesse pequeno ponto. A seca está aí, a instabilidade de você não saber se vai chover na época que deveria ou não, já é presente. Já faz uns 3, 4 anos, pelo menos, que eu vejo o interior de São Paulo, todo o cerrado brasileiro sofrendo com a baixa
quantidade de chuva. Chove, mas não é o suficiente. E São Paulo, a capital maior do país, está sofrendo muito mais tempo só pelo fato de você não ter água nas represas para poder levar essa água para a população dessa cidade gigantesca, que tem 11 milhões de habitantes. E não é de hoje, faz muitos anos. Faz anos e anos que eu não vejo aquelas represas, quando eu percorro as estradas, atingindo o nível de quando eu era criança. Então isso é sério, gente. Eu não vou ficar discutindo aquecimento global, o que cada um tem que fazer. Não, eu só estou discutindo algo que a gente consegue fazer hoje. Cada um que está me escutando. A água é um problema iminente, muito precioso, que é de que forma? Fazendo com que eu tenha uma área verde dentro do meu sítio, principalmente se for em volta de nascente, de um curso de água qualquer. Principalmente. Não deixar a criação ficar até a margem desses cursos, não deixar a plantação ficar até a margem desse curso, porque significa que você desmatou. Ah, Érica, mas eu cheguei e já estava assim. Tudo bem. Só que não precisa continuar assim. Então esse é um alerta para que aos poucos a gente consiga, não deixe a terra descoberta no limpo. Esse negócio de deixar na terra descoberta no limpo é coisa de gente antiga, né? Que gostava de rastelar ali, deixar só naquela terra. Aí bate uma ventania, você não consegue enxergar mais nada o que tem na frente, porque entra toda a terra no olho. Porque o que acontece? Não tem vegetação nenhuma que impeça a formação desse poeirão, entendeu? Tentem pensar dessa forma, porque é um bem não só para sua família, mas é para quando você for cultivar, entendeu? Ah, mas esse papo é de eco-chato. Eu falei, não tô sendo eco-chato, não tô discutindo esse quesito, não é isso. Eu só tô querendo que você continue a ganhar dinheiro produzindo frutas e hortaliças dentro do seu sítio, sem precisar sair e procurar emprego em uma cidade, numa vila. Só que para isso você precisa de água, porque o clima está incerto. Eu não posso mais falar que nós estamos na estação da chuva. Aí chove uma semana, fica 3, 4 sem chover, mas continua na estação da chuva. Isso lá atrás, entendeu? Então não é algo estável. Então o segredo que eu estou contando aqui para vocês é de que a médio e longo prazo vocês consigam manter sua água. Para aqueles que só trabalham com hortaliça, eu acho que é interessante vocês pensarem nesse ponto. Se vocês têm uma nascente ou passa pela sua propriedade, no seu sítio, na sua roça, próximo um rio, um lago, alguma coisa que contenha água, em vez de vocês plantarem até na margem ali, né, do barranco, aqui está em cima até o barranco e aqui está o rio, em vez de vocês plantar até lá, comece a plantar umas frutas. Mas, Érica, por que? Coloca frutíferas, entendeu? Frutíferas, principalmente as mais adaptadas ao nosso clima, que são as nativas. Goiabeiras, entendeu? Que consegue ter uma produção legal. E diversificar essas frutíferas. Porque daí vocês que só trabalham com hortaliça, na safra vocês têm um produto diferente para vocês venderem. E para aquele que já é fruticultor e já tem essa visão, pode usar o seu pomar para fazer esse reflorestamento, essa revegetação. Não é o correto? Não, por quê? Para que a gente consiga regenerar essa área, a gente tem que usar espécies nativas do lugar. Se eu estou no cerrado, eu tenho que usar espécies nativas do cerrado. Se eu estou na mata amazônica, nativas da mata amazônica. Se eu estou amazônica, né? Nativas da mata amazônica. Se eu estou na mata atlântica, tem que ser as nativas da mata atlântica e assim por diante. Eu não posso ficar só trabalhando com fruta exótica que vem de outro lugar, entendeu? Então, para ganhar dinheiro e manter a sua
a sua vegetação hidratada, e até mesmo vocês, temos que manter isso. Então, se vocês não querem trabalhar só com plantas que não vai me trazer benefício econômico nenhum, coloca ali então frutas no meio de ipê, no meio de alguma planta e árvore nativa e vai cultivando, entendeu? Não precisa ser especificamente nada que não tenha valor futuro. Ah, eu não posso comercializar isso. Mas não, pensem nisso, tá? Pensem dessa forma. Vamos trabalhar dessa forma para tentar preservar a água que tanto nós precisamos. Isso chama-se sustentabilidade. Eu já falei para vocês em outros vídeos sobre sustentabilidade, né? E eu já tinha comentado que a sustentabilidade não é somente do meio ambiente. É a sustentabilidade do bolso daquele que está ali embaixo do sol e chuva, frio, calor, tá? Esse bolso aqui tem que ser sustentável. A minha produção tem que ser sustentável. Ou seja, eu não preciso pegar dinheiro de fora, fazer empréstimo, pedir para agiota, pedir para parente, entendeu? Eu não sei qual dos três é pior. Eu acho que tá tudo ali naquele patamar, né? Tem parente legal que acaba ajudando de coração e bom grado. Mas assim, evitar, entendeu? O melhor negócio é não pegar nada de fora. Tentem fazer com que dentro do seu sítio você tenha dinheiro para cobrir custo, para comprar um adubo, para comprar uma muda, para comprar esterco, para pagar uma diária de mão de obra hoje, uma diária amanhã, para comprar um sistema de irrigação que vocês consigam pagar, é claro, não vou pedir para ficar automatizando as coisas, né? Entendeu? Então, a sua produção tem que te dar renda para você poder comprar e investir. Para pagar os custos, escola, supermercado, água, luz, celular, combustível do carro, entendeu? Uma carninha no fim de semana, que tá um pouco difícil, mas né, vamos ser otimista. Colocar o combustível, principalmente o combustível que tá caro. Então, assim, tem que fazer essa sustentabilidade, tentar trazer o mínimo de fora e usar ali dentro que vocês têm, até mesmo para manejo e trato cultural, tá? Quem acompanha meus vídeos sabe que eu gosto de usar muitas coisas que tem dentro do sítio para evitar aumento do custo de produção. Então, se a gente fazer com que o bolso seja sustentável, e eu estou ajudando na sustentabilidade do meio ambiente, na minha sustentabilidade como produtor, chefe de família, pai, mãe, ou até mesmo o herdeiro, o filho que vai tocar o sítio, eu tenho que fazer com que isso aqui seja sustentável, porque amanhã ou depois eu vou só precisar do extremamente necessário lá de fora. Eu não vou ficar totalmente dependente de tudo que eu vou usar no sítio de fora. É uma coisa ou outra, tá? Esse é um ponto, é se sustentar, tá? Sustentabilidade é se sustentar, fazer a natureza se sustentar, mantendo água, fazer o meu bolso se sustentar, tendo o quê? Conforto para minha família, né? Ah, que eu não gosto de viajar, não tem problema, mas tem um dinheirinho ali para dar um dinheirinho, comprar um presente para um neto, para ajudar um filho em algum canto, e assim vai. É isso. Eu tô meio que saindo fora muito de plantio por causa disso. Eu tô vendo que a seca, a instabilidade do clima tá muito grande. Que nem, por exemplo, agora, o que está acontecendo? Tempestades. Tempestades de vento forte, aquela chuva que parece que vai arrancar tudo, junto com o vento que vai levar voando tudo. Sem dizer as tempestades de areia. Nunca vi isso na minha vida. Tá certo que eu não sou a pessoa mais velha do mundo, né? Para falar que nunca aconteceu isso aqui no Brasil, tal. Mas nunca vi isso.
Tempestade. Vem aquela cortina de terra alaranjada ali no horizonte se aproximando de você e o máximo que você tem que fazer é se esconder. Então isso é resultado do quê? O solo está sequíssimo e é a quilômetros e quilômetros de distância que ele vem vindo com essa massa seca e esse vento forte. Então isso me preocupa demais porque eu passei por isso. Eu estava num atendimento e eu passei por isso. Eu vi. Pela estrada também dava para ver os estragos que isso causa. É queda de árvore em cima de rede de alta tensão, então os locais ficam sem energia elétrica. É barraco que sai voando, é telha que parece pedaço de papel e sai voando. É estrago, é prejuízo dentro da zona rural, é o tempo muito grande que fica sem energia elétrica, causando risco de comprometer qualquer tipo de produção, principalmente aquele que depende de energia elétrica. Então isso é um caos, é uma coisa que está aí, entendeu? Ah, Érica, mas plantando uma floresta vai ajudar, mas pelo menos é alguma coisa. Pelo menos a água. Vamos pensar na água. Se eu não posso impedir uma tempestade, um temporalzão, então eu consiga abastecer o meu solo de água. Ah, mas não é só eu que uso. Graças a Deus que você tem condição de ter água e ainda conseguir dividir e vice-versa. Se todo mundo pensar dessa forma, todo mundo se ajuda. Então isso é um ponto muito importante. Sem a água você não consegue plantar nada. Ah, mas tem a época da chuva. Ótimo. Isso quando não vier de balde, né? Em cima da cultura. Aí fica tudo mole, cai tudo, encharca. Aí entra doença no sistema radicular. Começa a derreter a plantação. Fruta não acontece tanto isso, mas hortaliça acontece. Tá? Então, se vir uma chuva de levezinha, bonitinha, caindo devagar, aí sim, aí fica da hora. Mas vem aquela chuva que você pega o balde e vira assim, ó, porra, vixi, acaba com tudo. Entendeu? Então, como a gente não tem essa precisão de saber como que vai chover, quanto vai chover e por quanto tempo vai continuar a chover e por quanto tempo vai ficar sem chuva, nós temos que nos preparar, tá? Isso é um ponto importante. E essa preparação é em tudo. Então eu já falei para vocês, tendo essa reserva dentro do sítio para conseguir infiltrar a água no solo e lá embaixo ficou depositado, é importantíssimo. Outro ponto, locais que têm muita incidência de chuva, tem que fazer e tomar cuidado no manejo da terra, da mesma forma daqueles que não têm chuva nenhuma. Sabe um material que eu sempre falo para vocês? Eu acho que um vídeo ou outro que não falo, mas sempre eu peço de vocês utilizarem quando estão preparando o solo. Matéria orgânica. Ela funciona de duas formas. Uma, ela vai reter a umidade, a água que vem do céu ou da irrigação. Então ela vai funcionar como uma esponja, ela vai absorver essa água. E a outra, ela vai facilitar a drenagem da água, ou seja, a infiltração da água num excesso de chuva gigantesco. Ou seja, não deixa a terra encharcada. Nossa, Érica, então a matéria orgânica faz isso? Sim. Ela ajuda a reter e a drenar. Retém e drena. Ela retém a umidade do solo num lugar onde tem uma estiagem muito grande. Então, ela mantém aquela umidade por mais tempo. E ela ajuda a drenar a água porque ela não deixa aquele solo ficar encharcado. Aí ela acaba se tornando tão molhada que ela não consegue ir lá para a profundeza, lá para o fundo. Então, o que faz isso?
é quando você tem uma área, muita vegetação, e a raiz dela ali, ela consegue levar essa água para fora, lá para baixo, quer dizer. Ela consegue levar essa água lá para baixo. Isso é importante. Por isso que eu tenho que ter o quê? Solo coberto. Eu tenho comichão. Fico com coceira quando eu vejo um solo todo peladinho ali, ó, sem um verdinho, uma palhinha, nenhuma cobertura morta ali em cima. Nada. Sabe por quê? Porque isso você desidrata tudo. Ainda mais lá no campo que venta pra caramba, tá? Venta muito, então qualquer solo descoberta, a pouca umidade que tem é levada embora. Então, se eu tenho uma cobertura, um resíduo vegetal, resto de roçada, de capina, que não fica só incorporado, mas que fica também protegendo o solo para evitar que essa água evapore, esse vapor vá embora, é excelente, é importante. Que você está querendo que eu vire o quê? Um ecólogo? Não quero que vocês viram nada. Antes de qualquer coisa, eu não quero que vocês virem nada. Eu só quero que vocês tenham consciência que vocês têm que fazer de tudo para preservar um componente, um recurso natural importante para a sua horta, para o seu pomar, que é água. E se eu deixar um solo muito descoberto, essa água vai embora. Ah, mas se eu tiver com capim também. Mas é muito melhor deixar um capim ali, fazendo cobertura. Aquela folhinha, conforme for crescendo, ela vai secando, vai virando adubo, vai virando matéria orgânica, que é super importante para qualquer solo. Qualquer solo é muito importante, tá? Sem dizer que a maior parte do solo brasileiro é de cerrado e é um solo que ela não consegue reter água, tá? Porque é baixa a quantidade de matéria orgânica, tá? Então esse é um ponto muito importante. Nos lugares que tem muita chuva e aí essa chuva acaba tendo um excesso de água, põe matéria orgânica para drenar, para ela levar lá para baixo, lá para o lençol freático, esse excesso. Então, assim, esse vídeo é um apelo. É um pelo amor de Deus, tomem cuidado com o seu bolso, tá? Para quê? Para você poder ter água por muitos e muitos anos. Então, se vocês começarem a plantar, não precisa ficar necessariamente comprando semente, se não precisa necessariamente ficar comprando mudas e mudas e mudas e mudas e mudas. Não, vocês podem pegar e fazer isso comprando aos poucos. Ah, Érica, eu não tenho dinheiro, mas eu posso fazer uma muda? Pode, tá? A gente pode produzir mudas de fruta dentro do campo, dentro do sítio, na minha roça. Como também eu posso pegar e plantar outras espécies também, outras plantas, outras mudas de flores, de árvores para madeira, tá? Frutas que eu possa vender quando tiver a safra e assim por diante. Mas, Érica, eu não posso pegar e simplesmente botar a muda ali, levar, virar as costas e ir embora. Realmente, né? Então, aí vocês vão procurar plantar essas mudas na época da chuva. Lembrando que a muda é uma criança. Ela vai se desenvolver, ela vai ter um sistema, ela vai crescer. É a mesma coisa criança. Esse sistema radicular ele vai aumentar, vai. Ela não está pronta. Entendeu? Então é importante. Então não precisa vocês comprarem um caminhão de muda. Vai fazendo aos poucos. Pouquinho aqui, pouquinho acolá. Vai pegando as sementinhas, colocando no saquinho.
né? Vai começando aos poucos, que aí, pouco a pouco, se pelo menos você plantar uma muda por mês, uma muda por mês, eu tenho 12 mudas no ano. Então eu tenho 12 árvores que vocês não tinham um ano atrás. Já vai te ajudar. Ah, mas isso enche o saco. Ah, gente, por favor, né? Se eu não fizer, eu não vou saber se vai encher o saco. Se eu não fizer isso, eu não vou saber se vai dar certo. Se eu não começar, eu não vou saber se eu vou realmente manter a minha água do sítio para os meus netos. Se eu não começar, não sei de nada. E uma das coisas que eu estou vendo por estar rodando esse Brasilzão é a falta de água, gente. É a falta de água, tá? E aonde a gente mais precisa é no campo, em quantidade, tá bom? Antigamente eu sempre falava, gente, é na época da seca que vocês ganham dinheiro, porque é muito difícil produzir na seca, não chove. Tô achando que, entendeu? A época da seca era alguns meses. Isso tá aumentando. Tá deixando de ser alguns meses para vários meses. Então, daí, se vocês conseguirem ter água para esses vários meses, vocês conseguirem produzir, significa que vocês vão se tornar competitivos e vai ter mercadoria para vender no momento que os demais, que outros agricultores não têm. Mas o que eu preciso fazer? Ter vegetação, seja ela arbustos, seja ela uma árvore grande, mas tem que ter para facilitar essa água, infiltrar no solo e chegar lá no lençol freático e ficar lá pronta para todos. Só que daí tem que ser todos para fazer isso. Então a água precisa ser feita. Então plantar árvore, seja ela qual for, uma mudinha que vocês verem, entendeu? Tem muitas prefeituras que têm viveiros e a pessoa mora na cidade e nem sabe, tá? E esses viveiros têm mudas ali de graça, grande maioria das vezes, entendeu? Pode ser uma fruta também. Ah, quem tá com plano de ter um pomar já pode começar se tiver condições, é claro, entendeu? Mas eu acho que a gente tem que pegar e pensar na reserva de água que eu tenho que ter. Ou seja, vamos manter ou recuperar área verde no sítio. E essa área verde não é um gramadinho com algumas flores. Não. Só isso não. Já ajuda, mas não é só isso. Preciso ter arbustos, árvores, vários, né, componentes, vários tipos de planta, tá? Para eu reter água, para não perder. E assim também, gente, se vocês fizerem isso, eu não vou levar aquela enxurrada de terra para dentro do rio e cada vez ele vai ficar só com uma lâmina de água bem rasinha. Não é aquele volume frondoso. Já não tem esse volume de água grande porque não chove, certo? E aí acaba a gente ajudando porque em vez de ter um leito, né? Um leito de um rio, uma área para essa água escorrer, eu tô colocando o que lá dentro? Terra, areia, pedra, terra, areia, pedra. Vai morrer o leito, né? Então é isso. Eu começo a ajudar. Então eu não estou pensando na legislação ambiental. Não estou pensando no código florestal. Não estou pensando na agroecologia. Não estou pensando em algo assim voltado a essas campanhas que muita gente fala para mim que é chato esse negócio de ecologia e que não sei o que. Não estou pensando nisso, estou pensando no bolso, no dinheiro, no que eu posso fazer para manter essa riqueza que por enquanto é de graça, que é a água. Eu falo por enquanto, porque se a gente continuar fazendo o que faz, limpando, deixando terra nu,
sem uma cobertura no solo de resíduo vegetal, resíduo verde, plantas, eu vou ter que pagar. Porque poucos lugares vão ter água. Ou se você tiver água no seu sítio, você vai dar. Você até dá para os outros, para os vizinhos, mas não uma quantidade grande. E se o seu vizinho quiser vender, não? Se o seu vizinho quiser plantar, você vai dar também? Até um certo ponto, porque eu não posso ficar sem, né? Então, vamos, entendeu? Então, aproveite agora enquanto é de graça. Aproveite agora enquanto tem tempo. Planta uma muda por mês. Depois de 5 anos vão ser 60 mudas. E ainda aquela primeira que você plantou, se for de fruta, você já está colhendo. Entendeu? E você está ajudando a manter a água aonde deve ficar. Não é na atmosfera como vapor, que não cai uma gotinha no chão. É lá na terra, no lençol freático, tá abastecendo nascente, rio, riacho e o poço, tá? O poço, tá? Então vamos fazer essa cobertura verde, essa área verde, tá? E vamos trabalhar com a matéria orgânica. Ela drena excesso de água e retém umidade. Drena o excesso e retém umidade. Área verde, né? Vamos fazer um mantra. Drena o excesso de água e retém a umidade, a matéria orgânica e a área verde. É isso. Só que isso aqui é um só. A matéria orgânica é um só, mas são 2 benefícios. E a área verde é um só, inúmeros benefícios. Vários. E principalmente que também vai ajudar eu a ganhar um dinheirinho vendendo fruta. Tá bom? Então pensem nisso, gente. Tá? Isso é um alerta. E tá acontecendo. Então, para aqueles que ficaram até o final do vídeo, eu agradeço imensamente de coração. E eu espero que vocês reflitam. Que eu não tenho condição de comprar semente, mas eu vou... de comprar muda, mas eu vou ver se eu consigo. Isso, vai. Uma vez por mês, planta uma muda no seu sítio. Você vai ver daqui a 1, 2 anos. E aí, se você conseguir, põe mais e mais e mais. Aí já é um começo, tá bom? Então pense nesse fator. Então eu agradeço muito, tá? E eu quero que vocês se inscrevam no meu canal no YouTube, tá? Curtam nas minhas páginas na rede social, no Facebook e Instagram, que está logo abaixo, certo? Aperte o sininho ali no YouTube para vocês poderem receber notificações de novos vídeos, ok? E quanto mais pessoas vocês convidarem, mais condições eu tenho de poder fazer vídeo para você, estar aqui junto aonde eu gosto de estar, falando com o produtor e ajudando ele a produzir comida. Então, meu até logo e até o próximo vídeo, gente. Meu muito obrigado. Até mais.